E aí, galera? Decantadores preparados. Hoje a gente vai mergulhar no mundo de sabores que talvez vocês nem imaginem, hein? É isso aí, Os vinhos da Sérvia. Recebemos um monte de material sobre o assunto e eu confesso, eu fiquei surpreso é mesmo. com a riqueza da história e da produção por lá. Pois é. Quando a gente pensa em vinho, a Sérvia não é o primeiro lugar que vem à mente, né? Mas preparem-se para se surpreender. A gente vai desvendar essa Sem tradição, dúvida, tá? desde as influências romanas, bizantinas, otomanas, Não. até os dias de hoje. E olha, não é só história, não. A gente tem aqui, ó, análises de solo, descrições das principais uvas, mapas das regiões vinícolas. Olha só. Um verdadeiro guia para entender o que faz os vinhos sérvios tão especiais. A missão de hoje: te transformar num expert em vinhos da Sérvia. E já adianto, sei muita uva autóctone interessante por lá. A Prokupac, por exemplo, é considerada a rainha das uvas tintas sérvias. Mas por que será, hein? O que a torna tão especial? Vamos descobrir. Progupak. O nome já é charmoso, né? Lembra um pouco aquelas palavras mágicas de filme de fantasia. Mas, além do nome, o que faz essa uva ser tão importante para a Sérvia? Pelo que vi aqui, ela é a base de alguns dos vinhos mais emblemáticos do país. Exatamente. A Prokupac é a uva tinta mais plantada na Sérvia e tem uma longa história por lá, provavelmente cultivada há mais de 1000 anos. E o mais legal é que ela produz vinhos com características bem particulares, que refletem o terroir sérvio. A gente encontra notas de frutas negras maduras, especiarias e uma certa rusticidade, sabe? Que lembra um pouco a Pinot Noir, mas com um toque mais selvagem. E interessante essa comparação com a Pinot Noir. Mas com um toque selvagem, como você disse. Adorei essa descrição. Me parece que a Prokupak tem personalidade forte, hein? E pelo que vi aqui, ela é bem resistente também. Aguenta o clima mais frio da Sérvia, ou seja, uma uva guerreira. Guerreira e versátil. Ela é a base de vinhos tintos encorpados com taninos marcantes, mas também pode ser usada para produzir vinhos mais leves e até rosés. E para quem busca algo diferente, a Procupac tem potencial de guarda incrível. Com o tempo, ela desenvolve aromas ainda mais complexos, com notas de couro, tabaco, terra úmida. Caramba, essa Procupac é um achado, hein? Já anotei aqui para experimentar. Mas falando em uvas tintas sérvias, a gente não pode esquecer da Vanak, certo? Ela é bem famosa nos Balcãs, né? E pelo que vi aqui, ela tem uma história que se mistura com a da própria Sérvia. Com certeza, a Vranac é, sem dúvida, a uva mais emblemática da região dos Balcãs. Ela reina absoluta em Montenegro, mas na Sérvia também tem um papel importante. Inclusive, alguns estudos apontam que a Vranac pode ter se originado na Sérvia e depois se espalhado pelos países vizinhos. Imagina só, uma uva com passaporte. Uma uva viajante, hein? Adorei. E pelo que vi aqui, a Vranac produz vinhos bem intensos, né? Com taninos poderosos e aromas marcantes. Acho que combina com churrasco, hein? Ou com pratos bem temperados da culinária sérvia. Combina mesmo. A Vranac é conhecida por seus vinhos escuros, quase opacos, com aromas intensos de frutas negras e especiarias, e um toque defumado, que é a sua marca registrada. E no paladar, a gente encontra taninos bem presentes, mas que se equilibram com uma boa acidez, resultando em vinhos encorpados e com potencial de guarda. Olha, confesso, estou cada vez mais impressionado com a riqueza da viticultura sérvia. Mas me diz uma coisa, além dessas uvas tintas mais famosas, a Sérvia tem outras uvas autóctones que valem a pena conhecer. Pelo material que recebemos, parece que a variedade por lá é grande. É verdade. A Sérvia é um tesouro de uvas autóctones, muitas delas ainda pouco conhecidas fora do país. E essa diversidade é um reflexo da história da região, né? Que foi um ponto de encontro de diferentes culturas ao longo dos séculos. A gente encontra uvas com nomes curiosos, como a Smederevka, a Kadarka, a Tonjanica, cada uma com características únicas e um potencial enorme para produzir vinhos de alta qualidade. Nossa, quanta variedade. Mederevka, Kadarka, Tamjanika. Esses nomes são música para os meus ouvidos. Mas vamos por partes, né? Me fala um pouco mais sobre a Mederevka. Pelo que vi aqui, ela é a uva branca mais plantada na Sérvia. Ela produz vinhos com qual estilo? A Smederevka é uma uva branca bem versátil que produz vinhos leves, refrescantes com aromas delicados de frutas cítricas, flores brancas e um toque mineral. É uma ótima opção para os dias quentes, sabe? Combina com saladas, peixes, frutos do mar. E o mais legal é que ela também é usada para produzir espumantes e a famosa raquija, aguardente típica dos Balcãs. Raquija. Raquija. Oh, já ouvi falar? Parece que é forte, hein? Mas vamos focar nos vinhos por enquanto. E a Kadarka? Pelo que vi aqui, ela produz vinhos tintos mais leves, né? É uma boa opção para quem não é fã de taninos muito intensos. Exatamente. A Kadarka é uma uva tinta que produz vinhos com taninos mais macios, uma acidez refrescante e aromas de frutas vermelhas frescas, como cereja e framboesa. É um vinho fácil de beber, sabe? Perfeito para um jantar descontraído com amigos, acompanhado de pizzas, massas ou até mesmo um frango assado. Adorei! Já tô imaginando um jantarzinho com cada sérvia e uma pizza. Mas e a Tamijanica? O nome já sugere que ela é aromática, né? Pelo material que a gente recebeu, parece que ela é uma das uvas brancas mais promissoras da Sérvia.
A Tamjanique é uma uva branca realmente especial. Ela produz vinhos com aromas intensos e exóticos, que lembram flores brancas, frutas cítricas, especiarias doces e até incenso. É uma experiência sensorial única, que te transporta para um jardim perfumado. E no paladar, ela é bem equilibrada com acidez refrescante e o final longo e persistente. Caramba, essa Tamjanica parece mágica. Só de imaginar esses aromas já me deu água na boca. E pelo que vi aqui, ela também tem potencial para produzir vinhos doces, né? Acho que vou precisar de uma mala só para trazer vinhos da Sérvia. Vai precisar mesmo. E além dessas uvas autóctones, a Sérvia também cultiva uvas internacionais, como Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc. E o legal é que elas se expressam de forma diferente no terroir sérvio, adquirindo características únicas. Interessante. Então a gente encontra uma variedade enorme de vinhos na Sérvia, dos mais tradicionais aos mais modernos, dos tintos encorpados aos brancos mais leves, dos rosés aos espumantes. Parece que a Sérvia tem um vinho para cada paladar. Exatamente. E essa diversidade é um dos grandes trunfos da viticultura sérvia. Mas para entendermos melhor essa variedade, a gente precisa dar um zoom nas regiões vinícolas da Sérvia, cada uma com suas características de clima, solo e tradição. E aí, preparado para essa viagem? Preparadíssimo. Mas antes de embarcarmos nessa jornada pelas regiões vinícolas da Sérvia, aqui tá lá, a gente dá uma olhada no mapa. Assim a gente se localiza melhor e visualiza aonde estão os principais centros de produção. O que acha? Ótima ideia. A Sérvia tem 9 regiões vinícolas delimitadas, cada uma com características bem particulares. Elas se espalham por todo o país, desde as planícies da Vojvodina, no norte, até as montanhas do sul, e cada região tem um terroir único que se reflete nos vinhos produzidos. Então vamos lá, abrindo o mapa aqui. Me chamou a atenção a região da Vojvodina, no norte da Sérvia. Pelo que vi aqui, ela é a maior produtora de vinho do país, responsável por quase metade da produção total. E o estilo dos vinhos de lá parece ser bem diferente das outras regiões, né? Exatamente. A Vojvodina é a região mais plana da Sérvia, com um clima continental marcado por invernos frios e verões quentes. O solo é predominantemente argiloso, o que confere aos vinhos brancos da região uma boa estrutura e mineralidade. E por falar em brancos, a Vojvodina é o paraíso da Riesling itálico. Lá, essa uva encontra condições ideais para se expressar, produzindo vinhos aromáticos, com notas de frutas cítricas, flores brancas e um toque mineral. Riesling itálico na Vojvodina. Já anotei aqui para procurar. Mas me diz uma coisa, a Vojvodina também produz vinhos tintos. Ou os brancos reinam absolutos por lá? Produz sim, mas em menor quantidade. Os tintos da Vojvodina são geralmente mais leves, com taninos macios e aromas de frutas vermelhas frescas. A uva francófica, por exemplo, tem se destacado na região, produzindo vinhos elegantes e fáceis de beber. Mas é inegável que o forte da Vojvodina são os brancos, principalmente os Riesling itálicos. Entendi. Então, se a gente for para a Vojvodina, o foco é nos brancos, certo? Mas e as outras regiões? Pelo mapa, vejo que a Sérvia tem uma região chamada Ommadija, que fica bem no centro do país. O que a gente encontra por lá? A Ommadija é uma região montanhosa, com clima continental e solos mais graníticos, o que favorece a produção de vinhos tintos mais encorpados e estruturados. É lá que a Procupac mostra todo o seu potencial, produzindo vinhos complexos, com aromas intensos de frutas negras, especiarias e notas terrosas e taninos firmes e elegantes. Procupac na Ommadija. Essa combinação parece poderosa. E pelo mapa, a gente tem também a região da Rupa, no sul da Sérvia, certo? Pelo que li aqui, ela é considerado o berço da viticultura sérvia. É verdade. É verdade. A Jupa é uma região com uma longa tradição vinícola, que remonta à época dos romanos. E é lá que a gente encontra alguns dos vinhedos mais antigos da Sérvia. A região é conhecida por seus vinhos tintos encorpados e complexos, elaborados principalmente com as uvas Procupac e Cabernet Sauvignon. Os vinhos da Jupa são conhecidos por sua estrutura, elegância e potencial de guarda. Caramba, a Jupa parece um lugar mágico, hein? Vinhos com história, terroir único e um potencial de guarda incrível. Preciso visitar esse lugar. Mas e as outras regiões da Sérvia? A gente tem tempo para explorá-las todas? Temos sim. A Sérvia tem muito a oferecer aos amantes do vinho. Além da Vojvodina e uma de Jupa, a gente ainda tem a Negotinska Krajina, famosa por seus vinhos tintos intensos elaborados com a uva Vranac. A Fruška Gora com seus vinhos brancos aromáticos e espumantes. E outras regiões menores, mas igualmente interessantes, cada uma com suas características e peculiaridades. Olha, confesso que estou fascinado com a riqueza e a diversidade da viticultura sérvia. Mas me diz uma coisa, com tanta tradição e potencial, como a Sérvia se posiciona no cenário mundial do vinho? Ela já é um player importante. Ou ainda está buscando seu espaço? É verdade. A Sérvia tem um potencial enorme para se tornar um dos grandes nomes do mundo do vinho, mas ainda é um país em ascensão que está se reconstruindo após anos de conflitos e isolamento. A produção de vinhos de qualidade está crescendo, mas a Sérvia ainda precisa investir em marketing, promoção e infraestrutura para conquistar o mercado internacional. Entendi. É como se a Sérvia tivesse um diamante bruto nas mãos, mas ainda precisa lapidá-lo para que ele brilhe com todo o seu esplendor.
Mas, além do investimento, quais outros desafios a viticultura sérvia precisa superar? Outro desafio é a falta de conhecimento sobre os vinhos sérvios no mercado internacional. Muitos consumidores ainda não conhecem a qualidade e a diversidade dos vinhos produzidos na Sérvia. É preciso investir em ações de marketing e comunicação para apresentar os vinhos sérvios ao mundo e mostrar o seu potencial. É verdade. A Sérvia precisa se posicionar no mapa dos grandes vinhos do mundo. Mas, para além do marketing, quais outras áreas precisam de atenção para que a viticultura sérvia se desenvolva ainda mais? O enoturismo também é uma área com um grande potencial de crescimento na Sérvia. O país tem paisagens deslumbrantes, uma rica cultura e uma gastronomia deliciosa, mas ainda falta infraestrutura e investimento para atrair mais turistas para as regiões vinícolas. Faz sentido. O enoturismo pode ser um motor de desenvolvimento para a viticultura sérvia, gerando renda e empregos, além de promover a cultura e a história do país. Mas, para que o enoturismo decole, a Sérvia precisa investir em infraestrutura, capacitação de profissionais e divulgação dos seus atrativos turísticos. Exatamente. É preciso criar roteiros turísticos, investir em hotéis e restaurantes, capacitar guias turísticos e promover a Sérvia como um destino enoturístico de excelência. Claro, é fundamental garantir a qualidade dos vinhos e a hospitalidade do povo sérvio, que são os grandes diferenciais do país. Concordo plenamente. A hospitalidade do povo sérvio é algo que já ouvi falar muito bem. E com certeza é um grande atrativo para os turistas. Mas, voltando aos vinhos, a gente falou bastante sobre as uvas autóctones, as regiões vinícolas, os desafios e as perspectivas da viticultura sérvia. Mas agora eu queria mergulhar um pouco mais na experiência sensorial da degustação de vinho sérvio. O que torna esses vinhos tão especiais? O que a gente pode esperar ao abrir uma garrafa de vinho da Sérvia? Degustar um vinho sérvio é uma experiência única, te transporta para o coração dos Balcãs. É sentir a história, a cultura e a alma da Sérvia em cada gole. Os vinhos sérvios têm personalidade, complexidade e uma autenticidade que os diferencia dos demais. Que descrição poética. Agora fiquei ainda mais curioso para experimentar, mas me fala um pouco mais sobre essa experiência sensorial. O que a gente pode esperar ao degustar um vinho tinto sérvio, por exemplo? Os vinhos tintos sérvios, elaborados principalmente com as uvas Prokupak e Vranar, são vinhos intensos, encorpados, com taninos presentes e aromas complexos de frutas negras maduras, especiarias, notas terrosas e minerais. São vinhos que expressam a força e a rusticidade do terroir sérvio. Interessante. Parece que os vinhos tintos sérvios têm um caráter bem marcante. E os brancos, como eles se comportam? Os vinhos brancos sérvios são geralmente mais leves e refrescantes, com aromas delicados de frutas cítricas, flores brancas, notas minerais e herbáceas. As uvas Tamjanica e Riesling itálico produzem vinhos brancos com aromas intensos e complexos, enquanto as Mederevka dão origem a vinhos mais leves e fáceis de beber. Nossa, quanta variedade. Parece que a Sérvia tem um vinho para cada paladar e para cada ocasião. Mas e a harmonização? Que tipo de comida combina melhor com os vinhos sérvios? A gastronomia sérvia é rica e saborosa, com influências balcânicas, turcas e mediterrâneas. E a harmonização com os vinhos sérvios é uma experiência imperdível. Os pratos da culinária sérvia, com seus temperos marcantes e sabores intensos, encontram nos vinhos locais a companhia perfeita. Já estou imaginando um banquete sérvio com vinhos para acompanhar. Mas me dá alguns exemplos de harmonizações que você recomenda. Para começar, o cevačić, um prato tradicional sérvio de carne grelhada, harmoniza perfeitamente com os vinhos tintos encorpados da região de Upa, elaborados com as uvas Prokupak e Cabernet Sauvignon. Os taninos robustos e os aromas complexos dos vinhos equilibram o sabor intenso da carne. Que combinação deliciosa. E para quem prefere pratos mais leves? Para quem prefere pratos mais leves, a jibanica, uma torta tradicional sérvia feita com massa filo, queijo e ovos, harmoniza perfeitamente com os vinhos brancos aromáticos da região de Frušaca Gora, elaborados com a uva Riesling itálico. A acidez vibrante e os aromas florais dos vinhos realçam o sabor delicado da torta. Adorei as dicas. Acho que vou ter que fazer uma viagem para a Sérvia para experimentar todas essas delícias. Mas me fala uma coisa, para finalizar o nosso mergulho nos vinhos sérvios, o que você diria para quem ainda não teve a oportunidade de experimentar um vinho da Sérvia? Por que eles deveriam se aventurar nesse mundo de sabores? Experimentar um vinho sérvio é embarcar em uma viagem sensorial única pelos Balcãs. É descobrir um mundo de aromas, sabores e histórias que vão te surpreender. É se conectar com a tradição, a cultura e a alma de um povo que ama o vinho e o celebra com paixão. Se você busca vinhos autênticos com personalidade e história, os vinhos da Sérvia são a escolha perfeita. É verdade. A Sérvia tem muito a oferecer aos amantes do vinho e está pronta para conquistar o mundo com seus vinhos únicos e saborosos. E eu, particularmente, estou ansioso para desbravar esse universo e descobrir todos os segredos que os vinhos sérvios escondem. Tenho certeza de que você não vai se arrepender. A Sérvia é um destino que merece ser explorado por todos que apreciam um bom vinho e uma cultura rica e vibrante.
E quem sabe, em breve, a gente não se encontra por lá para brindar com uma taça de Prokupak ou Vranak. Seria um sonho. E eu, com certeza, já estou incluindo a Sérvia na minha lista de destinos enoturísticos. E para quem nos acompanha, fica a dica. Abram-se para novas experiências, saiam da zona de conforto e se aventurem no mundo dos vinhos sérvios. Vocês vão se surpreender. Com certeza. Vamos voltar no tempo, então. Você sabia que a história do vinho na Sérvia remonta ao Império Romano? Os romanos, grandes apreciadores da bebida, reconheceram o potencial da região para viticultura e plantaram as primeiras vinhas por lá. É mesmo? Inclusive, existem registros arqueológicos, sabia? Não. De ânforas e prensas de vinho romanas encontradas em território sérvio. Caramba. O que comprova a importância da atividade vinícola naquela época. Caramba, os romanos já estavam lá ainda. Realmente espalharam a cultura do vinho por todo o império. Mas, e depois dos romanos, o que aconteceu com a viticultura sérvia? Com a queda do Império Romano, a Sérvia foi influenciada por outros povos, como os bizantinos e os eslavos, que também contribuíram para a preservação e o desenvolvimento da viticultura. A Igreja Ortodoxa Sérvia, por exemplo, teve um papel fundamental nesse processo, pois os mosteiros cultivavam vinhas e produziam vinho para fins religiosos. Faz sentido. A igreja sempre teve um papel importante na preservação da cultura, inclusive da cultura do vinho. Mas e durante o período medieval, como a viticultura sérvia se desenvolveu? A Idade Média foi um período de ouro para a viticultura sérvia. O Império Sérvio, sob a dinastia Nemanjić, incentivou a produção de vinho e a região prosperou. Existem registros de que os vinhos sérvios eram exportados para outros países da Europa, como a Itália e a França, o que demonstra a qualidade e a reputação dos vinhos da época. Interessante. Então a Sérvia já era um exportador de vinhos na Idade Média. Mas e depois? O que aconteceu? Pelo que vi aqui, a Sérvia passou por períodos turbulentos, com guerras e invasões. Como a viticultura sobreviveu a esses desafios? A história da Sérvia é marcada por momentos de grande dificuldade. A invasão otomana no século Kasane, que durou quase 500 anos. Nossa. Durante esse período, a viticultura sérvia sofreu um declínio, mas não desapareceu completamente. Os otomanos, embora muçulmanos e proibidos de consumir álcool, permitiram que os sérvios continuassem produzindo vinho para consumo próprio e para fins religiosos. Que bom que os otomanos permitiram a produção de vinho. Imagina a Sérvia sem seus vinhos. Seria uma perda enorme para a cultura do país. Mas, e depois da saída dos otomanos, no século XIX, como a viticultura sérvia se recuperou? Após a libertação do domínio otomano, a viticultura sérvia passou por um processo de renascimento. Novas vinhos foram plantadas, técnicas de produção foram modernizadas e a produção de vinho voltou a crescer. No início do século XX, a Sérvia já era um dos principais produtores de vinho da Europa. É incrível como a viticultura sérvia conseguiu se reerguer após tantos desafios. Mas e as guerras mundiais? Como elas impactaram a produção de vinho no país? As guerras mundiais foram um duro golpe para a viticultura sérvia, assim como para o país como um todo. Muitas vinhas foram destruídas, a produção caiu drasticamente e o setor entrou em declínio. Nossa. Além disso, o período comunista que se seguiu à Segunda Guerra Mundial não foi favorável à produção de vinhos de qualidade, priorizando a quantidade em detrimento da qualidade. É uma pena que a guerra tenha causado tantos danos à viticultura sérvia. Mas e depois da queda do comunismo, no final do século XX, como o setor vinícola se recuperou? Após a queda do comunismo, a Sérvia iniciou um processo de reconstrução e modernização do seu setor vinícola. Certo. Novas vinhas foram plantadas, investiu-se em tecnologia e a produção de vinhos de qualidade voltou a ser priorizada. E esses esforços têm dado resultados positivos, com os vinhos sérvios conquistando cada vez mais reconhecimento internacional. Que legal. É inspirador ver como a Sérvia está se reinventando e recuperando sua tradição vinícola. Mas me fala uma coisa, com essa história tão rica e essa diversidade de uvas e regiões, quais são os principais desafios que a viticultura sérvia enfrenta atualmente? Apesar de todo o potencial da Sérvia como produtora de vinhos de qualidade, o país ainda enfrenta alguns desafios para se consolidar no mercado internacional. Um dos principais obstáculos é a falta de investimento, tanto na modernização das vinícolas quanto na promoção dos vinhos sérvios no exterior. Entendi. É como se a Sérvia tivesse um diamante bruto nas mãos, mas ainda precisa lapidá-lo para que ele brilhe com todo o seu esplendor. Mas, além do investimento, quais outros desafios a viticultura sérvia precisa superar? Outro desafio é a falta de conhecimento sobre os vinhos sérvios no mercado internacional. Muitos consumidores ainda não conhecem a qualidade e a diversidade dos vinhos produzidos na Sérvia. É preciso investir em ações de marketing e comunicação para apresentar os vinhos sérvios ao mundo e mostrar o seu potencial. É verdade, a Sérvia precisa se posicionar no mapa dos grandes vinhos do mundo. Mas, para além do marketing, quais outras áreas precisam de atenção para que a viticultura sérvia se desenvolva ainda mais? O enoturismo também é uma área com grande potencial de crescimento na Sérvia. O país tem paisagens deslumbrantes, uma rica cultura e uma gastronomia deliciosa.
Mas ainda falta infraestrutura e investimento para atrair mais turistas para as regiões vinícolas. Faz sentido? O enoturismo pode ser um motor de desenvolvimento para a viticultura sérvia, gerando renda e empregos, além de promover a cultura e a história do país. Mas para que o enoturismo decole, a Sérvia precisa investir em infraestrutura, capacitação de profissionais e divulgação dos seus atrativos turísticos. Exatamente. É preciso criar roteiros turísticos, investir em hotéis e restaurantes, capacitar guias turísticos e promover a Sérvia como destino enoturístico de excelência. E, claro, é fundamental garantir a qualidade dos vinhos e hospitalidade do povo sérvio, que são os grandes diferenciais do país. Concordo plenamente. A hospitalidade do povo sérvio é algo que já ouvi falar muito bem. E, com certeza, é um grande atrativo para os turistas. Mas voltando aos vinhos, a gente falou bastante sobre as uvas autóctones, as regiões vinícolas, os desafios e as perspectivas da viticultura sérvia. Mas agora eu queria mergulhar um pouco mais na experiência sensorial da degustação de um vinho sérvio. O que torna esses vinhos tão especiais? O que a gente pode esperar ao abrir uma garrafa de vinho da Sérvia? Degustar um vinho sérvio é uma experiência única que te transporta para o coração dos Balcãs. É sentir a história, a cultura e a alma da Sérvia em cada gole. Os vinhos sérvios têm personalidade, complexidade e uma autenticidade que os diferencia dos demais. Que descrição poética. Agora eu fiquei ainda mais curioso para experimentar, mas me fala um pouco mais sobre essa experiência sensorial, o que a gente pode esperar ao degustar um vinho tinto sérvio, por exemplo. Os vinhos tintos sérvios, elaborados principalmente com as uvas Prokupac e Vranac, são vinhos intensos, encorpados com taninos presentes e aromas complexos de frutas negras maduras, especiarias, notas terrosas e minerais. São vinhos que expressam a força e a rusticidade do terroir sérvio. Interessante. Parece que os vinhos tintos sérvios têm um caráter bem marcante. E os brancos? Como eles se comportam? Os vinhos brancos sérvios são geralmente mais leves e refrescantes, com aromas delicados de frutas cítricas, flores brancas, notas minerais e herbáceas. As uvas Tamjanica e Riesling itálico produzem vinhos brancos com aromas intensos e complexos, enquanto as Mederéfica dá origem a vinhos mais leves e fáceis de beber. Nossa, quanta variedade! Parece que a Sérvia tem um vinho para cada paladar e para cada ocasião. Mas e a harmonização? Que tipo de comida combina melhor com os vinhos sérvios? A gastronomia sérvia é rica e saborosa, com influências balcânicas, turcas e mediterrâneas. E a harmonização com os vinhos sérvios é uma experiência imperdível. Os pratos da culinária sérvia, com seus temperos marcantes e sabores intensos, encontram nos vinhos locais a companhia perfeita. Já estou imaginando um banquete sérvio com vinhos para acompanhar. Mas me dá alguns exemplos de harmonizações que você recomenda. Para começar, o djeva pici, um prato tradicional sérvio de carne grelhada, harmoniza perfeitamente com os vinhos tintos encorpados da região de Rupa, elaborados com as uvas Prokupac e Cabernet Sauvignon. Os taninos robustos e os aromas complexos dos vinhos equilibram o sabor intenso da carne. Que combinação deliciosa. E para quem prefere pratos mais leves? Para quem prefere pratos mais leves, a jibanica, uma torta tradicional sérvia feita com massa filo, queijo e ovos, harmoniza perfeitamente com os vinhos brancos aromáticos da região de Fruškagora, elaborados com a uva Riesling itálico. A acidez vibrante e os aromas florais dos vinhos realçam o sabor delicado da torta. Adorei as dicas. Acho que vou ter que fazer uma viagem para a Sérvia para experimentar todas essas delícias. Mas me fala uma coisa, para finalizar nosso mergulho nos vinhos sérvios. O que você diria para quem ainda não teve a oportunidade de experimentar um vinho da Sérvia? Por que eles deveriam se aventurar nesse mundo de sabores? Experimentar um vinho sérvio é embarcar em uma viagem sensorial única pelos Balcãs. É descobrir um mundo de aromas, sabores e histórias que vão te surpreender. É se conectar com a tradição, a cultura e a alma de um povo que ama o vinho e o celebra com paixão. Se você busca vinhos autênticos, com personalidade, história, os vinhos da Sérvia são a escolha perfeita. E sabe, a gente explorou a história, as uvas, as regiões, mas me diz uma coisa, o que torna a experiência de degustar um vinho sérvio realmente especial? É só o sabor, ou tem algo mais? Essa é a pergunta que não quer calar. Depois de tudo que a gente descobriu, tô morrendo de vontade de abrir uma garrafa de vinho sérvio e sentir na prática tudo isso que a gente conversou. Mas confesso que ainda tenho algumas dúvidas. Por exemplo, como a gente identifica um vinho sérvio numa degustação às cegas? Ele tem características únicas que o diferenciam dos outros vinhos. Com certeza. Os vinhos sérvios têm uma identidade própria, uma alma que os distingue dos demais. É difícil definir em palavras, mas você sente essa autenticidade na taça. É como se a gente contasse uma história, a história da terra, do clima, das pessoas que o produziram. Que legal. Então a gente pode dizer que os vinhos sérvios têm um terroir bem marcado, né? Um terroir que se traduz em características sensoriais únicas. Mas, para além dessa alma sérvia, o que mais a gente pode esperar ao degustar um vinho do país? Acho que a palavra que melhor define os vinhos sérvios é autenticidade. Eles não tentam imitar outros estilos, eles são o que são. Um reflexo do terroir e da tradição sérvia.
E isso se traduz em vinhos com personalidade, complexidade e uma certa rusticidade que os torna encantadores. Adorei essa palavra, rusticidade. Ela me passa a ideia de um vinho honesto, sem pretensões, que te convida a uma experiência sensorial genuína. Mas, para além dessa autenticidade, quais são as características sensoriais que a gente pode esperar ao degustar um vinho sérvio? Depende muito da uva e da região, claro. Mas, no geral, os vinhos tintos sérvios são conhecidos pela intensidade da cor, aromas de frutas negras maduras, especiarias, notas terrosas, minerais e taninos presentes mais elegantes. Já os vinhos brancos são geralmente mais leves, refrescantes, com aromas florais, cítricos, minerais e uma boa acidez. Então, se a gente for resumir, os vinhos sérvios são autênticos, com personalidade, e oferecem uma experiência sensorial única, que vai além do sabor. Mas, para além da degustação, acho que é importante a gente falar sobre o potencial da Sérvia como destino enoturístico, né? A gente viu que o país tem paisagens incríveis, uma rica cultura e uma gastronomia deliciosa. Mas o que mais a Sérvia tem a oferecer aos turistas que buscam uma experiência enoturística completa? A Sérvia é um destino que ainda está fora do radar de muitos turistas, o que a torna ainda mais especial. É um país com uma natureza exuberante, cidades históricas, mosteiros milenares e um povo acolhedor e hospitaleiro. E, claro, vinhos deliciosos. Nossa, parece que a série tem todos os ingredientes por uma viagem inesquecível. Mas, na prática, como a gente pode explorar o enoturismo na Sérvia? Existem roteiros turísticos, agências especializadas, eventos relacionados ao vinho. Sim, a Sérvia está investindo cada vez mais no enoturismo, criando roteiros turísticos que exploram as diferentes regiões vinícolas do país. Você pode visitar vinícolas, participar de degustações, conhecer os produtores, aprender sobre a história do vinho na Sérvia e, claro, se deliciar com a gastronomia local. Que legal. E quais são as regiões vinícolas que você recomendaria para quem está planejando uma viagem enoturística para a Sérvia? Todas as regiões vinícolas da Sérvia têm seu charme e suas peculiaridades, mas eu destacaria 3. A Fruška Gora, a Jupa e a Negotinska Krežina. A Fruška Gora é uma região montanhosa, com paisagens deslumbrantes, mosteiros históricos e vinícolas charmosas. É famosa pelos seus vinhos brancos aromáticos e espumantes. Fruška Gora. O nome já é convidativo. E a Jupa, o que a torna especial. A Jupa é considerado o berço da viticultura sérvia, com uma tradição milenar na produção de vinhos. É uma região montanhosa, com vinhedos em encostas íngremes e paisagens de tirar o fôlego. Seus vinhos tintos, elaborados principalmente com a uva Prokupak, são conhecidos por sua estrutura, complexidade e potencial de guarda. A Negotinska Krežina é uma região vinícola localizada no leste da Sérvia, próxima à fronteira com a Romênia e a Bulgária. É uma região com clima continental, marcada por verões quentes e invernos frios e solos variados. É famosa por seus vinhos tintos intensos e encorpados, elaborados principalmente com a uva Vranac. Olha, depois dessa viagem pela Sérvia, só posso dizer que estou encantado com a riqueza e a diversidade do país. E mal posso esperar para ter a oportunidade de explorar pessoalmente as belezas e os sabores da Sérvia. Também. A Sérvia é um país que conquista o coração de quem o visita. E seus vinhos, com sua autenticidade, personalidade e sabor, são um reflexo da alma sérvia. Espero que em breve mais pessoas tenham a oportunidade de descobrir esse tesouro escondido no coração dos Balcãs. E com essa mensagem inspiradora, encerramos nosso mergulho profundo nos vinhos da Sérvia. Esperamos que vocês tenham apreciado a viagem e que se sintam inspirados a descobrir os sabores únicos da Sérvia. Até a próxima!